Está dando... Assim, quem aqui usa Fedora? Eu quero perguntar quem não usa, né? Que você não usa? Tá usando também? Bem, então melhor, né? O intuito aqui, na verdade, é que tenha uma discussão, que todos nós possamos conversar, compartilhar as experiências, dificuldades, o que esperamos que melhore. E apenas para meio que ter certeza que todo mundo está ciente do que tem acontecido, da essência do Fedora em si, vou passar uma apresentaçãozinha super rápida, que o intuito é que seja realmente muito rápida. E depois a gente vai abrir realmente para discussão. Nós temos contribuidores aqui da Venezuela, do Uruguai, do Peru, aqui de Porto Alegre, da Argentina, eu que sou do Rio Grande do Norte, então assim, tem gente do Brasil todo. E o interessante é que cada um compartilha um pouco com vocês como eles têm contribuído com o Fedora, que representa como vocês podem contribuir também. E contar um pouco da experiência, de como está o Fedora no país deles, a comunidade Fedora, a associação entre o Fedora e universidades. No caso do Alex do Peru, ele é professor universitário, ele tem alguns projetos em mente para fazer esse link. Então cada um vai compartilhar um pouco da história, da experiência, e é importante que vocês também que vocês estão convidados para participar, comentando o tempo todo, não é para esperar até o final. O intuito é que seja bem uma discussão aqui mesmo, um encontro comunitário. Ok, então basicamente, bem ridículo, todo mundo já sabe, mas basicamente o que é o Fedora, né? A resposta que a maior parte das pessoas vão dar é que o Fedora é um sistema operacional, né? Um programinha que você coloca no computador e consegue usar. Só que a minha concepção, e eu acho que meus amigos, meus colegas compartilham da mesma concepção, é que o Fedora é muito mais que isso, né? O Fedora ele faz parte e lidera todo um ecossistema de softwares livres. Mas assim, já que a gente vai falar o que é o Fedora, sem ir muito além, falar de todo esse ecossistema de diversas ferramentas, vários softwares e projetos que o Fedora não só faz parte, como contém alguns deles, para falar da essência do Fedora, né? Um modo muito comum de descrever isso é falar dos quatro Fs do Fedora. O primeiro é o Freedom, de liberdade. E, assim, basicamente, o que é um sistema operacional no caso das distribuições GNU Linux, né? Você tem um conjunto de pacotes. E o que faz o Fedora diferente das outras? Basicamente porque o Fedora ele tenta garantir o máximo de liberdade nos pacotes que ele te oferece. Isso é interessante, no meu caso, por exemplo, eu quero a facilidade de gerenciador de pacotes. Eu quero dar um yum install e o nome da ferramenta e ter ela instalada. Mas, ao mesmo tempo, eu não gostaria de ter que checar se ela é livre ou não. E o Fedora faz isso por você. Se você utiliza os repositórios oficiais, você tem a garantia de que o software que você instalar, ele vai ser livre. Isso vai até um pouco além, porque a gente tem alguns drivers de placas gráficas, por exemplo, que o Fedora faz parte do desenvolvimento ativamente, para que você não tenha que usar os drivers proprietários da NVIDIA, por exemplo, da Radeon, da AMD. Então, basicamente, você vê esse commitment, né, essa dedicação do Fedora ao software livre. Na verdade, alguns anos atrás, quando teve a intenção de criar o Fedora, a Free Software Foundation foi chamada para dar seu parecer sobre o Fedora, e eles fizeram um profundo estudo, e na época o Fedora foi uma distribuição recomendada pelo projeto GNU. Anos depois veio a questão dos binary blobs, e aí o Fedora ficou com essa restrição, né, recomendado, mas, aliás, só não é recomendado porque o Linux contém binary blobs, mas no geral o Fedora faz o máximo possível para ele entregar um sistema operacional feito com software livre, Então, resumindo esse slide aqui, todos os repositórios oficiais, você vai ter apenas softwares livres, com licenças de livre ou código aberto, né? Praticamente, para um termo mais abrangente. O segundo F é de Friends, comunidade. E isso vocês podem ver até pela participação aqui multicultural, né? O Fedora tem mais de 28 mil contribuidores, embaixadores, que são pessoas que representam o Fedora em eventos, em suas comunidades locais, em suas universidades. Nós temos mais de 500. E isso é importante frisar aqui, porque tem pessoas que acham que o embaixador é um por estado, ou um por país, ou um por região. Isso não tem nada a ver. Na verdade, embaixador é uma questão de essência, né? Você quer representar um projeto, você se identifica com as ideias, então você pode se tornar embaixador. Vai ter uma pessoa mais experiente no projeto que vai lhe orientar, lhe mostrar como você pode avançar dentro do projeto. E uma coisa que acontece muito, embora talvez deve ser ao contrário, é que o time de embaixadores é a porta de entrada para o projeto. Então muita gente começa a contribuir sendo embaixador, e aí depois se torna empacotador, se torna tradutor. Então assim, qualquer pessoa que se identifique com as ideias do Fedora, como foi o meu caso, eu comecei a participar do Fedora porque eu me identificava com as ideias, com essa dedicação a tentar entregar uma plataforma que seja livre, mas ao mesmo tempo que tenha uma larga acessibilidade, né, de conformidade com drivers, fazer o possível para tentar fazer com que funcione bem, com inovação, mas ao mesmo tempo com software livre. Então, se algum de vocês se identificam com as ideias do Fedora, gostam do sistema e querem representar o Fedora nas suas regiões, nas suas escolas, nas suas universidades, é só entrar no site do projeto. No final eu vou colocar o canal do IRC, e-mail, etc, para vocês puderem
participar. Mas basicamente, embaixador, qualquer pessoa pode levantar a bandeira do Fedora. E na verdade, a ideia é essa, o Fedora não pode falar, é uma ideia, né? É um projeto. Precisa de vocês para propagar essa ideia, né? Então, na verdade, nós temos várias agências governamentais que usam o Fedora, que trabalham com o Fedora, nós temos empresas, temos funcionários de empresas como IBM, Intel, Dell, que são pagos para trabalhar no Fedora. Então, assim, você vê que é literalmente um ecossistema, não só de contribuidores, mas de pessoas de empresas que estão lá trabalhando para fazer o Fedora melhor. O terceiro F, ele é de features, né, funcionalidades. E assim, geralmente as pessoas confundem um pouco o quarto F, o último, que é de inovação, né, first, com esse, porque na verdade tem bastante coisa em comum. Mas o que eu queria ressaltar aqui nessa questão de funcionalidades é o que tanto de coisa que o Fedora lhe entrega ready to use, né, out of the box. Você baixou lá, já pode começar a usar. Aqui você tem o que a gente chama de spins, que são os Fedoras, é o Fedora customizado para algum tipo de atividade. Na verdade, existem dezenas de spins, mas nem todos estão sempre, digamos assim, como muitos são iniciativas da comunidade, nem sempre eles estão atualizados. Então, assim, no Fedora 20, por exemplo, você não vai ter os 20 e poucos spins, mas boa parte vai estar pronto. Então tem o Pidora, que é para o Raspberry Pi, o Remix. Você tem o Fedora Security Lab, que você já instala com várias ferramentas de segurança, de auditoria, etc. Você tem o Fedora Design Suite, você tem o Fedora Electronics Lab, para quem gosta de eletrônica. Você vai ter o Fedora com ambientes gráficos diferentes, se você quiser, se tiver uma máquina com menos poder de processamento, por exemplo, ou quiser um ambiente gráfico mais simplista. E o interessante, na verdade, o que eu acho extremamente interessante, é que, na verdade, você não precisa baixar isso aqui. Eu, por exemplo, eu gosto de ter o Fedora, digamos assim, padrão, com GNOME completo, mas eu trabalho com eletrônica. Então, como é que eu faço? Eu baixo o Fedora, eu baixo o FEL, né, que é o Fedora Electronics Lab. Na verdade, você tem um parâmetro no Yum, que é o Group Install. Então, basicamente, eu instalo o Fedora padrão, eu dou um group list, eu vejo toda aquela lista de coleção de pacote, e com um comando Yum, eu consigo transformar o meu Fedora padrão, adicionar todas as funcionalidades em um desses. Então, o Yum Group Install FEL me instalaria todos os softwares de eletrônica que tem no Fedora Electronics Lab. Então, todas as funcionalidades não é que estão perdidas no repositório para você achar e fuçar. Você pode fazer isso. Mas tem bonitinho lá, com um comando você consegue integrar isso à sua plataforma, ao seu sistema operacional. E aí veio o quarto F de first, né, de inovação. Muita gente fala, né, nós lideramos, nunca seguimos. Na verdade, não é assim. Mas, felizmente, nos últimos anos, temos tomado as decisões corretas e o resto da comunidade tem estado de acordo com algumas delas. Então, em relação a essa inovação, nós nos dedicamos a um frequent ciclo de releases, né? Isso está para mudar, talvez, com o Fedora Next, mas até então, de 6 em 6 meses, nós tínhamos tentado entregar uma versão nova, com o que há de mais moderno no mercado, para usuários desktop e assim por diante. Até porque, na verdade, também no mercado Enterprise, já que o Fedora ele é a base de algumas soluções Enterprise. Então, tudo que você imaginar, desde eletrônica, da área médica, de desenvolvimento, o que for, a pessoa está sempre tentando colocar no Fedora o mais atual possível. E aí tem uma... Não sei se é o próximo slide. Não. Bem, basicamente tem uma questãozinha, né, que muita gente acha. O Fedora é instável, né? Se o Fedora traz sempre inovação, se em 6 meses ele está ali pronto, se ele traz o que é de mais moderno, consequentemente ele é instável, porque não está testado. Na verdade isso é uma mentira, né? É uma distinçãozinha que a gente tem entre Bleeding Edge e Cutting Edge. O Bleeding Edge literalmente é aquilo que acabou de sair, né? Você está pegando lá no repositório oficial da coisa. E o Fedora não é assim. Tem muito teste, nós temos assim um número exorbitante de empacotadores, de pessoas que estão sempre testando os pacotes. Nós temos vários aqui, nós temos o Eduardo, que é de Venezuela. Ele é package sponsor, então assim, você tem um time bastante dedicado a testar os pacotes. Eles vão falar um pouco das experiências deles aqui daqui a pouco. Então assim, não se preocupem, que se algo está no Fedora, ele foi testado bastante. E na verdade o intuito é que seja de forma colaborativa, então se deu problema, você pode contribuir com a gente. Você pode ir lá no Bug Deal da Red Hat, criar um Bug Report e assim por diante. Então basicamente esses são os 4 Fs que representam a essência do Fedora, a ideia do projeto. Freedom, Friends, Features e First. Não é coincidentemente que o Freedom está primeiro e o First por último, né? É liberdade da cabeça e inovação sempre que puder. Então, o projeto Fedora. Quem é o Fedora, né? Eu estou falando até então da essência, da ideia do Fedora, o que o Fedora representa para mim, provavelmente para os meus colegas, mas quem que é o Fedora, né? Então, o Fedora é uma comunidade gigantesca, né? Isso aqui é uma foto em um FUDCON que teve, que é um evento que acontece em algumas regiões do mundo. Recentemente, na Europa e na América do Norte, eles estão usando o Flock, né, que é um evento um pouco maior, mas na Ásia e na América Latina continuamos com os FUDCONs, né, que é Fedora Users and Developers Conference.
Então são pessoas que se juntam da região inteira. Desse ano vai ser no Panamá, ano passado foi no Peru. A organização do Alex aí foi fantástico, do Alex. Então, assim, foi muito interessante, o pessoal se junta, troca ideia, e acontece mais ou menos o que eu espero que aconteça hoje, né? Que são que os usuários de Fedora compartilhem o que eles esperam na distribuição, o que acham que é ruim, o que pode melhorar, compartilhar a experiência, de onde estão usando Fedora, como estão usando Fedora. Isso aqui é uma foto do ano passado, aqui no FIS, no Encontro Comunitário. Teve bastante gente que infelizmente não pôde vir esse ano, mas nós temos muitos contribuidores que são professores, são alunos, e essa época realmente é bem complicada, né? E aí, isso aqui é, assim, na verdade o Fedora tem milhões de jeitos de contribuir, né? Se eu fosse explicar aqui todos os modos que você poderia contribuir, realmente não ia dar em uma hora. Mas a gente gosta de dividir esses 6 times, né? Que são os times grandes, digamos assim. O time de documentação, basicamente ele vai escrever documentação, né? Isso não só nos documentos oficiais do site, do Fedora, mas também em blogs, em posts. Nós temos o Fedora Planet, que você pode linkar seu blog. Então você faz um post sobre o Fedora, ele é linkado lá, vocês podem ler, você pode ter acesso a vários posts sobre o Fedora diariamente. Então a documentação é isso, a pessoa que vai escrever a documentação. Tem um time de design, que basicamente vai fazer o design não só do site, das ferramentas, de manuais e assim por diante. Nós temos o time de marketing, que, assim, na verdade, inicialmente o time de embaixadores, né, que eu coloquei relações públicas ali, ele estava dentro de marketing, mas ele cresceu tanto que o pessoal colocou para fora e está uma coisa independente hoje. Então nós temos o de desenvolvimento e globalização, que no caso seria a localização de tradução, internacionalização de software. Então esses são os times grandes, digamos assim, que você pode participar para contribuir com o Fedora. E aí vem o DNA do Fedora, né? Isso é uma coisa interessante porque geralmente quando a pessoa fala, eu sou desenvolvedor de uma distribuição tal, na verdade ele é empacotador, né? O mais comum, isso não é regra, claro, eu tenho amigos, por exemplo, que são ambos desenvolvedores e empacotadores, mas o comum quando você fala que você é desenvolvedor, geralmente, quando o papo é distribuições no Linux, você vai ser empacotador. E no Fedora é bastante frequente o contrário, né? Na verdade a grande maioria dos empacotadores contribui com código de algum modo, só realmente desenvolve. Então isso está no DNA do Fedora, não é à toa que a gente consegue, assim, que nós desenvolvemos várias soluções que são seguidas pelo resto da comunidade. Está no nosso DNA literalmente desenvolver, inovar e tentar mudar a coisa, né? Um outro modo de contribuir são os SIGs, os grupos de interesse especial. Então, basicamente, se você por alguma razão não tem tempo para frequentar as reuniões dos embaixadores, ou frequentemente utilizar a plataforma de tradução do Transifex para traduzir o Fedora, se por alguma razão você tem um interesse mais específico com o Fedora, mas não no Fedora talvez, os SIGs podem ser interessantes. Como eu trabalho na área médica, eu participo do SIG de Fedora Medical, por exemplo. Então nós discutimos como portar aplicações médicas para o Fedora e utilizá-las, e assim por diante. Também participo do Fedora Join. São pessoas que tentam buscar iniciativas de como diminuir a linha de aprendizado para contribuir com o Fedora. Como deixar o Fedora mais fácil de utilizar e de participar da comunidade e contribuir de fato. E aí tem vários, né? Tem os SIGs que desenvolvem os ambientes que portam os ambientes gráficos para o Fedora, que trabalham com os pacotes Enterprise, né? O EPEL ali, aí você tem jogos, e assim por diante. Isso está revolucionando um pouco, porque com o Fedora Next agora, digamos, terão mais grupos, digamos assim, mas bem maiores. Então você vai ter o Fedora Workstation, o Fedora Server e assim por diante. Mas como está sendo decidido ainda, eu deixei essa apresentação meio que como é que está o agora, digamos assim, ou até menos até o Fedora 20, que foi a última versão lançada. E aí palavras-chave, né? Eu falei um pouco já do Bleeding Edge e do Cutting Edge, do Upstream. No caso, o Fedora, muitos softwares estão no Fedora. Assim, você pode ver o Fedora, na verdade, embora seja uma grande coleção de softwares, como um projeto upstream. Muitos softwares, vários projetos utilizam do Fedora como base para desenvolver suas soluções. Isso é bastante comum. E aí, contribuições significativas nos últimos anos, né? Ano passado, o Fábio Oliveira fez uma apresentação muito interessante, mostrando todas as contribuições desde o início do Fedora, né? Foi uma apresentação fantástica. E assim, ele demorou 1 hora, não vou conseguir falar isso em 10 minutos. Mas basicamente você tem várias coisas aí. Os contribuidores do Fedora, pessoas que trabalham na Red Hat, toda essa comunidade são os maiores contribuidores do Linux do mundo, né? Então tem bastante código que é contribuído pela comunidade do Fedora e profissionais da Red Hat que englobam essa comunidade, né? O SE Linux começou no Fedora há vários anos e há, sei lá, 2, 3 anos começou a sair nas outras distribuições. Agora tem o Systemd também, que está sendo seguido por outras distribuições. O Gnome e o Shock, tem vários contribuidores que são do Fedora. Tem contribuição ativa muito grande. O SOS, que é o sistema operacional, o Sugar on a Stick, que vinha no OLPC, ele é o Fedora customizado.
O Transifex, que é uma plataforma fantástica hoje em dia para tradução de projetos livres, ela começou com um contribuidor brasileiro que era tradutor do Fedora e embaixador. E, assim, consequentemente, tem pessoas do Fedora que trabalham no Transifex. O Novo e a Radeon, que são os drivers livres para utilizar placas da NVIDIA e da AMD Radeon, eles têm envolvimento pesado do pessoal do Fedora. E o Wayland. Então, assim, você pode ver que todos esses projetos não são projetos isolados na comunidade, são projetos que vários outros projetos utilizam, que vários pessoas trabalham. E o Fedora tem uma participação considerável. Então, quando eu falo que a gente é um projeto upstream, não é brincadeira. Não é à toa que o Wayland já veio como preview no último Fedora, você já podia utilizar. Então, quem usa o Fedora, né? Isso aqui, na verdade, é besteira, né? Porque eu acho que, assim, não adianta quem usa se... Assim, porque só vou usar porque alguém vai usar, né? Mas só a título de conhecimento, o Torvalds, criador do kernel Linux, ele utiliza Fedora. O JMedog Hall, até outra vez que eu chequei, utilizava Fedora. Alguns sistemas da NASA. O Roadrunner, que na época que eu fiz esse slide, há uns meses atrás, acho que um ano atrás, a menos desse slide aí, ele era o supercomputador número 2. Mas uma coisa interessante é que a maior parte dos supercomputadores do mundo, eles utilizam sistemas operacionais que utilizam pacotamento RPM, né? O OpenSUSE ou o Fedora. Então tem muito mesmo. Alguns consoles de games, mais de 100 distribuições de GNU Linux derivadas, como o Red Hat Enterprise Linux, o Scientific Linux e assim por diante. Robôs humanoides, e de acordo com uma estatística que eu vi, 85% dos servidores da Wikipedia, do kernel.org e do SourceForge, eles rodam Fedora. Não sei se é verdade, mas eu vi. E aí, o Fedora é importante para quê, né? Isso aqui são algumas distribuições, alguns produtos, digamos assim, que utilizam o Fedora, né? Que o Fedora é essencial para o desenvolvimento deles. Então você vê o Asterix Now, que é uma distribuição GNU Linux voltada para trabalhar com Asterix. Você tem o Moblin, você tem o RHEL, o LPC, e muitos outros, na verdade, né? E assim, não sei se eu fui muito rápido para vocês, mas a intenção, na verdade, foi essa, é terminar logo esse grosso, já que muitos devem estar cientes disso, e começar a trocar ideia, que é o interessante, né? Que é o pessoal aqui de outros países compartilhar a experiência deles no Fedora. Então, uma coisa interessante, isso já mudou, na verdade, não sei se eu atualizar esse slide, mas basicamente nós tem o comitê de embaixadores do Fedora no mundo, né? E nós sempre temos tido uma participação massiva de embaixadores da América Latina. Nos 6 meses anteriores já tinha o Alejandro e o Luiz, e agora tem só o Luiz, o Alejandro saiu, né? Mas basicamente, aí tem agora o Neville, né? Tem que trocar, tem o Neville do Panamá e o Luiz Bazan, não, o Neville da Nicarágua e o Luiz Bazan do Panamá. Então, de 7 do mundo todo, 2 são da América Latina. E eu acho que ao menos nos últimos 3 anos isso tem acontecido. A América Latina tem tido uma participação importante na tomada de decisões. Aqui no Brasil nós temos embaixadores em 17 estados. Claro, o número de embaixadores dá perto de uns 60, 80, etc. Mas assim, o número de pessoas ativas que trabalham de fato, ele é próximo de 45. Então, a lista de discussão, quem quiser participar como usuário, tem a BR Users ali. O site do projeto é o fedoraproject.org. Lá você vai ter acesso a todas as informações dos spins, das discussões, dos canais, das reuniões. Então, as reuniões que nós temos aqui na América Latina acontecem todas as quartas-feiras, às 7h30, horário de Brasília, no canal Fedora Meeting, na rede Freenode. Então, assim, é uma reunião dos embaixadores, mas não é fechada a embaixadores. Então vocês podem ir, vocês podem participar, vocês podem opinar, vocês podem ter uma noção de como é que está acontecendo a coisa, se é o que vocês imaginavam, e que se quiserem participar serão muito bem-vindos, com certeza. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Pode falar, ou pode falar depois, vai começar a passar o microfone aqui. Alguém tem algo a adicionar? Perfeito. Ok. Então, vamos começar agora a rodar discussões, né? Cada um compartilhar um pouco. Eu vou passar para meus colegas o microfone, para não falar demais, e depois, se faltar alguma coisa, eu falo. Obrigado. Buenos días. ¿Pueden entender un poco el español? ¿Sí? Menos mal, que estaba muy asustado. Ok. Mi nombre es Eduardo Echeverría, yo vengo de Venezuela. Soy colaborador de Fedora en Venezuela, empaquetador, packager, sponsor y proven packager en Fedora. ¿Sí? Les vengo a contar mi experiencia con respecto a la comunidad, tal y como dijo el amigo Marcel. No importa qué tipo de persona, o sea, qué habilidades tengas para entrar en Fedora, solo puedes entrar en la comunidad y cualquier persona que quiera ayudarte lo hará para que seas un colaborador. ¿Sí?
Yo creo que somos la única distribución de software libre que tratamos a la gente de una manera muy respetuosa para que entre dentro del proyecto y mejore en el proyecto y crezca en el proyecto. Bien, nosotros somos una comunidad latinoamericana que prácticamente estamos viajando por toda Latinoamérica llevando la palabra de Fedora. Y la mayoría no tenemos ni 3 ni 4 años, o sea, 4 o 5 años a lo máximo en Fedora, y hemos hecho un camino y un proyecto y un estilo de vida, el cual nos ha dado muchas satisfacciones como colaboradores y nos ha dado la posibilidad de conocer mucha gente en el camino. Bien, mis aspiraciones serían que quienes usan Fedora pasaran a ser colaboradores en Fedora, ¿sí? Pasaran a ser personas que puedan contribuir al proyecto, así sea en lo más mínimo. No importa si no eres desarrollador, no importa si no tienes habilidades técnicas en programación, pero puedes usar tus habilidades en multimedia, puedes usar tus habilidades en traducción al portugués, puedes utilizar tus habilidades de diseño gráfico, etcétera. Cualquier tipo de habilidad que tengas puede ser usada en Fedora por el equipo, por el equipo que hace Fedora en Latinoamérica. Les puedo decir que yo soy el mentor de un grupo de compañeros que han hecho un gran trabajo. O sea, todos los que están aquí, casi todos los que están acá, son empaquetadores. O sea, ellos han hecho un trabajo excelente integrando paquetes dentro de Fedora, dentro de la colección de paquetes de Fedora. Y el proceso es el siguiente. El proceso es, tú usas un software, si lo utilizas y no está en Fedora, puedes empaquetarlo. ¿Correcto? Se te hará una pequeña revisión a tus conocimientos dentro de un proceso de selección para la persona que va a empaquetar. Pero después de ese proceso puedes meter cualquier tipo de paquete en Fedora que tenga licencias libres y obviamente que no tenga ningún componente privativo dentro. Yo creo que aquí hemos hecho más de 100 paquetes para Fedora en Latinoamérica, de toda la comunidad mundial. Necesitamos gente desarrolladora de programas, necesitamos empaquetadores dentro del equipo, necesitamos gente que tenga habilidades técnicas en traducción y documentación. Y bueno, esta charla comunitaria es precisamente para acercar esta invitación a ustedes como tal. Hablando de mi país, somos alrededor de 9 embajadores, una comunidad no tan grande como la de Debian. En mi país se utiliza más Debian, pero también somos una comunidad bastante creciente de Fedora, la cual pertenecemos a un grupo de software libre llamado Bas Libre. ¿Bien? Somos alrededor de 70 personas que utilizamos varias distribuciones. Entre ellos estamos 25 personas que utilizamos Fedora. Bien, es una comunidad naciente, una comunidad que está creciendo. Yo particularmente participo haciendo eventos en Venezuela para llevar la palabra de Fedora y para llevar la palabra del software libre a la gente y para enseñarle nuevas tecnologías de software libre, o sea, de free software a la gente venezolana. Bien, para terminar, esta carrera, la cual no es remunerada, y implica un solo espacio de tu tiempo, te da muchas satisfacciones. Y esa satisfacción se traduce en conocer todo tipo de gente, conocer todo tipo de culturas a través del internet, a través de la comunicación por IRC, y te da la oportunidad de que si
puedes colaborar de una forma más activa, podrás conocer gente dentro de otras latitudes. Eso te da a ti una satisfacción total en estar en una comunidad como la de Fedora, ¿ok? Quisiera saber si hay alguna pregunta. Pueden levantar la mano y decirme. ¿No? Bueno, muchas gracias por su atención. Bom dia, meu nome é Marcelo Barbosa, eu trabalho junto com essa excelente equipe aqui no Fedora Latam. Acho que o Eduardo falou muito bem da parte de empacotamento, não vou falar sobre essa parte. O Marcelo falou muito bem sobre a parte do que é o Fedora, os conceitos, aonde o Fedora contribui no mundo open source. O meu objetivo é falar um pouquinho sobre o ARM para vocês, que é uma arquitetura que o Fedora foi a primeira distribuição Linux a colocar como arquitetura primária. Isso significa que o Fedora produz todas as suas novas versões desde do release 19, ou seja, desde a versão 19, a partir da 19, como tendo suporte à plataforma ARM. Ou seja, o que isso beneficia? Se tu for comprar uma plaquinha para desenvolver o teu projeto acadêmico ou um novo produto, uma nova solução, você vai ter um suporte a essa placa diretamente usando a ISO, a imagem do Fedora que você baixa no site. Tanto que se você entrar no site, hoje já do Fedora, entra em fedoraproject.org, você vai ver que tem a arquitetura ARM, uma ISO para ARM, e isso naturalmente vai trazer muitos projetos e muitas soluções para dentro do Fedora. E quando essas soluções são criadas, a equipe de empacotadores cria o RPM, ou vocês mesmos podem se tornar um empacotador e criar esse RPM, e fica disponível não somente para o Fedora. O Fedora ele larga um repositório chamado EPEL, que é o Extra Packaged Enterprise Linux. Esse repositório ele pode ser utilizado no CentOS, no Hell, ou seja, o pacote que está entrando no Fedora, que está sendo usado no Fedora, uma versão diferente ou não, ele também vai rodar nessas outras distribuições, que são Enterprise Linux. Isso é muito interessante porque a gente começa a notar a importância do Fedora, é onde as coisas surgem. Da parte do ARM, vocês vão ver que a partir da versão 6, ARM V6, que é um release do processador, o Fedora já tem suporte, ARM V7, ARM V8, entre outros releases, e o ARM dentro do Fedora está crescendo muito rápido. Para vocês terem uma ideia, a gente já está trabalhando no Fedora 21 para portar os kernéis que o Fedora customiza e prepara para a sua própria distribuição para ARM 64 bits. Ou seja, a gente está vendo aí processador dentro do celular, como iPhone, Samsung S4, o último iPhone, o último Samsung lançado, é um ARM 64 bits. Esse processador, esse hardware já está sendo suportado no Fedora. Ou seja, se você comprar uma placa semelhante a essa, ou que tenha o mesmo processador, a mesma release do processador, você vai poder instalar o Fedora, vai poder produzir o seu projeto, a sua solução, o seu trabalho acadêmico dentro do Fedora. Isso é algo muito animador. Para não deixar de falar, uma parte do Fedora que eu me envolvo bastante, que é a parte de virtualização, que se vocês perceberem, assim como o Marcel citou, existem vários projetos que rodam em volta do Fedora. Ou seja, posso citar OVIRT, FreeIPA, Spacewalk, Gluster, enfim, diversos projetos que orientam e mostram ou suportam ou são produzidos sob o Fedora. Por exemplo, se você entrar hoje no site do ovirt.org, você vai ver a recomendação primária. A primeira recomendação, você instalar o Fedora 19 e você instalar o Ovirt. Ou seja, a orientação é que você use o Fedora se você quiser utilizar o Ovirt.
Então é bem interessante essa posição. Eu trabalho bastante na parte do OVIRT, do projeto OVIRT, ao qual convido vocês também a se juntarem. Sou um dos mantenedores da lista brasileira oficial do OVIRT. Então acredito que vocês podem perceber que as pessoas que trabalham no Fedora, que se dedicam, como o Eduardo disse, que doam o seu tempo de uma forma gratuita, por gostar de open source, por gostar do que fazem, acabam contribuindo não somente com o Fedora, e sim com diversos outros projetos que ocorrem ao entorno do Fedora. Não vou me estender muito, nós pegamos uma experiência dos colegas aí, e qualquer dúvida aí a gente está à disposição, não somente aqui, mas também na estante. Primeiro, fez uma pergunta, ganha um adesivo. Vamos começar a premiar a galera aí que começar a perguntar. Não existe nada, digamos assim, aprovado, e existem intenções de se ter algo nisso, mas esse não é o foco do Fedora. O Fedora, que ficaria de uma forma mais simples para mim poder te explicar de uma maneira bem rápida, que o Fedora ele está preocupado, assim como o Marcel disse, em trazer novidades, trazer novos recursos para dentro do mundo open source, para dentro da distribuição e para dentro desses projetos que circulam o Fedora. Então não tem muito sentido se tu perceber dessa filosofia, desse objetivo de tu criar um remix ou criar uma versão para telefone. Na realidade, a gente está mais preocupado em suportar o chip que está aqui dentro, ou os recursos que inevitavelmente estão aqui. Se você perceber, no próprio Android tem um kernel do Linux, tem código do Fedora lá dentro. Então esse é mais o nosso foco do que fazer uma distribuição focada num telefone, que é um objetivo do Google, que é um objetivo do Ubuntu, por exemplo, está fazendo o Ubuntu One, mas no meu entendimento, na minha humilde opinião, isso seria um desperdício para nós temos um esforço grande nisso, sendo que o nosso foco mesmo é portar a tecnologia. E se você quiser, pode você fazer uma distribuição remix e tocar ficha nisso. É onde eu ia mencionar agora, né? Você pode ver que assim, essa guerra de ter dispositivos, esquecendo até, vamos nem tocar em hardware livre, né? Bora só pensar em dispositivos que são feitos para rodar software livre hoje em dia. Isso é uma guerra muito grande, né? Você pode ver que quem está nesse meio está postando todas as fichas. Você tem empresas como Canonical, como a Mozilla, que elas estão investindo pesado assim para conseguir firmar isso no mercado. Eu já comprei um dispositivo com Firefox OS, legal, assim, está começando agora. Eu sabia que iria ter muitos bugs, mas eu comprei na intenção de ajudar, porque eu acho que é isso aí. Mas assim, você pode ver que as empresas elas têm essa motivação. Não é um projeto que está partindo de um contribuidor e a empresa deu aval e tal. Elas estão investindo muito nisso. Então assim, eu acredito, essas coisas não são publicadas, mas eu imagino que o lobby que a Canon deve ter feito para tentar arranjar gente para conseguir hardware, aquela tentativa de crowdfunding, né? Eu não acredito que foi para juntar dinheiro, era para chamar a atenção que tem gente querendo comprar, mas isso é uma batalha muito grande, entendeu? Então assim, eu acredito que assim, não vai ter um Fedora Phone, assim, a comunidade Fedora é feita de hackers, né? Vocês são hackers, então se vocês quiserem escrever um Fedora Phone, tudo bem. Agora fazer o Fedora Phone é muito mais complexo. Agora por que eu acho que isso é plausível se vocês quiserem fazer? Vocês podem ver que, assim, nos últimos anos, isso cada vez é mais aparente, está tendo um shift, né, de pessoas que não só mais estão usando computador, mas também tablets, dispositivos móveis, e às vezes nem mais. Assim, minha namorada não usa computador, por exemplo. Ela só fica no smartphone dela. E aí você vê o reflexo disso nos ambientes gráficos. Eles estão cada vez feitos de um modo que seja agradável para utilizar em outros tipos de dispositivos. O GNOME, por exemplo, eu acho que ele ficaria legal no tablet. Talvez no celular, não sei. Então assim, as coisas estão se adaptando de um modo que eu acho que fica mais fácil para um cara independente, um hacker, que escrever um Fedora por telefone, por exemplo. Mas eu acho que isso é complexo, porque geralmente a intenção que se tem hoje em dia em modelos como o Android, como o Firefox OS, é você ter o hardware andando de mão dada com o software, né? E eu não vejo nenhuma empresa que tenha interesse em fazer isso com o Fedora. Na verdade, eu acho que, como eu falei, né? É uma comunidade hacker, vocês podem fazer o que quiser, etc. Mas eu não vejo, claro, na comunidade do Fedora, uma vontade de fazer um Fedora portado para telefone. Agora sim, que eu tive essa iniciativa com a ARM, a arquitetura primária agora.
eu estou vendo os ambientes gráficos andando nessa direção de você poder utilizar o Gnome um dia num tablet, o que for. Então, assim, tá indo no caminho certo. Se alguém que tiver essa ideia que quiser fazer, eu acho que é uma boa. Mas na comunidade do Fedora, eu não vejo um grupo, assim, destacado com esse intuito. Porque eu concordo com o Marcelo que eu acho pouquíssimo provável que isso venha acontecer. Mas, assim, você acha que é legal? Pode fazer. Pode ser que alguém se interesse. Entendeu? Eu acho que assim tem que dar o primeiro passo. Talvez fugindo um pouco do assunto, mas uma coisa que eu acho um defeito acho que é do brasileiro, né, em si, é que a gente adora a gente adora falar o quê? Pô, faz isso, é legal. Ah, não, bora fazer. Não. Eu falei que é legal, mas eu não quero fazer, né? Então eu acho que assim, dar o primeiro passo é importante, porque muitas vezes dar o primeiro passo, assim, só falou que vai fazer. E um grupo de pessoas aparecem para levantar a tua ideia. E às vezes carregam por você. Então eu acho que é importante dar esse primeiro passo. Acho que me estendi demais, mas vamos lá. Para agregar algo más a lo que dijo el amigo acá, Fedora está más interesada en hacer la distribución para dispositivos empotrados, ¿sí? Como una Raspberry Pi, como... ¿Cuál es la que tú tienes? El dispositivo ARM que tú tienes. ¿Ah? Ajá. Hay varios dispositivos en el mercado empotrados con poca memoria que pueden hacer tareas específicas y que están bajo ARM. Entonces Fedora va más inmersa hacia allá que a un dispositivo de teléfono. Comencemos que Ubuntu como tal lo que quiere es llevar a las masas. Fedora lo que quiere es contribuir al desarrollo de tecnologías, ¿sí?, para desarrolladores. Esa es la diferencia entre distribuciones de masas y distribuciones investigadoras. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Alex Oviedo, soy de Perú, del Cusco. Bueno, voy a pasar lo que tenía que decir muy rápido, creo que nos falta poco tiempo. Okay. Soy contribuidor de Fedora desde el año pasado. Empecé siendo embajador, terminé siendo empaquetador gracias a Eduardo, que ha sido mi sponsor. Y bueno, la comunidad peruana es una comunidad muy pequeña, pero que poco a poco ya va creciendo gracias al FoodCon que hicimos el año pasado, una conferencia de desarrolladores y de usuarios de Fedora que se realizó en el Cusco. Bueno, esperemos que nos volvamos a ver pronto. Gracias. Buenos días, mi nombre es Diego Daguerre, soy de Uruguay, soy embajador desde hace muy poco, creo que el último embajador de Latinoamérica. Contribuyo con el proyecto, además de como embajador, también como empaquetador desde hace poquitos días, con la ayuda de... Gracias. Con la ayuda de Eduardo. La comunidad de Uruguay de Fedora es bastante pequeña. Estamos en proceso de formación. Nuestro principal foco de trabajo es alrededor del proyecto One Laptop per Child. En Uruguay tiene una presencia bastante importante. De hecho, en porcentaje es el país que tiene más equipos. Actualmente tenemos alrededor de 300.000 equipos, que la mayoría se basan en Fedora. Y bueno, el proyecto en Uruguay tiene algunas debilidades, y la comunidad de Fedora intenta, sobre todo con lo que tiene que ver con taller para docentes, ayudarlos a usar mejor la herramienta. Y bueno, no mucho más en verdad. Le paso a otro compañero. Bueno, no, acá tengo uno. Mi nombre es Valentín Basel, acá con mi amigo Rino, somos de la comunidad de Fedora Argentina. Bueno, Rino es empaquetador, yo no soy empaquetador. Yo hablo también. Perdón, habla. por las dudas, por si me mencionaba y no hablaba, pero bueno. Sí.
yo estoy más en el desarrollo de aplicaciones. Actualmente lo que desarrollo es un software para robótica educativa, que es Proyecto Ícaro, que si se pasan por el stand van a ver una mano robot que la desarrollamos con eso. Me interesó mucho la comunidad Fedora, hace muchos años que estoy en la comunidad, más que nada porque como desarrollador es una comunidad muy agradable, que te ayuda con la documentación, que te ayuda con el empaquetamiento, que es como que te da mucho soporte. En ese sentido, Fedora ha sido la comunidad de las que he participado, las de donde he sacado mis mejores amigos, así que creo que es uno de los puntos más fuertes para participar dentro de Fedora. Y ahí lo dejo a mi amigo Rino. Bueno, mi nombre es Rino, él es Valentín. Sí. Muy rápido. En inglés. ¿Qué hace un empaquetador? Un empaquetador agarra una colección de software. Disculpen. Un empaquetador agarra un software, ¿sí? El que te guste, y lo mete en un manejador de paquetes. Cuando tú haces yum install algún programa, lo que estás es utilizando el manejador de paquetes de Fedora para bajar algo a tu máquina. ¿Bien? Esa colección de software como tal la hacen los empaquetadores. O sea, suben paquetes de software que se encuentran en internet con licencias libres y se suben a un repositorio y los puede bajar todos los 50 millones de usuarios de Fedora en el mundo. ¿Ok? ¿La pregunta para él o para mí? Ajá. E bom dia. Se quiser começar com um pacote, porque eu não sei nada sobre empacotamentos, né? Mas eu tenho já um softwarezinho bem pequenininho lá que eu uso, que eu não encontrei, né, no repositório. E, enfim, posso contribuir ou entro em, né? Enfim, não tenho nem ideia como é que faz, né? Por exemplo, quem trabalha com Python aqui conhece o pip, né? Eu não uso o pip, porque tem o quê? 6.000 pacotes Python no Fedora, então não preciso. Então, na verdade, qualquer tipo de contribuição é bem-vinda. Nós temos hoje, acho que 44.000 pacotes nos repositórios oficiais do Fedora, e a intenção é que, se você tem um software, como o Valentim tinha o Ícaro dele, é empacotar e contribuir. Não é um processo complicado, tem mentores que vão lhe ajudar com isso. Então, assim, a parte técnica, a curva de aprendizado não é muito a palavra me fugiu, mas assim... Muito longa. Então, é um aprendizado legal, vai ter gente que vai lhe ajudar, tem muita gente que está começando também, tem mentores nas regiões mais próximas que vão poder falar no seu idioma, lhe ajudar. Então, assim, é muito interessante o trabalho do empacotador. A dúvida ficou... Si quieres, puedes entrar a IRC en Fedora Latam, ¿bien? Sim. Tú allí podrás hablar con nosotros, no importa, puedes hablar en portugués, nosotros traducimos con Google Translate y te vamos a hablar en perfecto portugués portuñol de Google Translate. Pero nos vas a entender. Lo importante es que tomes un paquete, estés dispuesto a pasar por una revisión, ¿bien? Y en esa revisión vamos a decirte cuáles son los posibles errores del paquete. No importa, pueden ser todos los errores que tú quieras, pero vas aprendiendo en el camino. Bien, después de que tú hayas agarrado experiencia y después de que el paquete esté listo, se te integra al grupo de empaquetadores oficial de Fedora. Ok. Grato. Oi, só pegando um gancho ainda na pergunta dele aí a respeito de empacotamento, eu sei que talvez a pergunta pode ter uma resposta um pouco extensa, envolva questões mais técnicas, mas talvez possa ser explicado de uma forma bem resumida, até porque acho que o tempo ficou já estourado, né? O processo de empacotamento seria o que
que seria o procedimento? Eu tenho que baixar o software, compilar aquele software e gerar um pacote? Como seria isso, esse procedimento? Lo primero que vas a hacer es tomar ese software en un formato Tarball, en un formato zip, ¿bien? Eso tiene, o sea, para hacer un RPM necesitas hacer un archivo spec. Ese archivo spec tiene varios comandos dentro de él que te van a hacer construir el paquete, ¿bien? Sí, es una receta. Tú le vas aplicando comandos a esa receta y él va a construir dos archivos. Uno que es el RPM resultante y el otro que es el source RPM, que contiene tanto el source como aquella receta. ¿Correcto? El proceso implica a que tú lo subas en internet en algún lado. ¿Correcto? Y tomes ese link y lo mandes a boxila.recap.com. No sé si se entiende. boxila.recap.com. Allí se llena un box, ¿sí? Con el nombre del paquete y la descripción del paquete. Tu usuario FAS, que te explico, para estar en Fedora y para colaborar en Fedora necesitas ingresar a una página que se llama FAS Accounts y allí agregas tu cuenta FAS y te vuelves usuario de Fedora y firmas un acuerdo de colaboración para que tus contribuciones puedan estar en dominio público. Una vez que tengas ese FAS como tal, lo que hace es mandar ese username con tus paquetes y la descripción del paquete como tal, y alguien te va a tomar ese paquete y te lo va a revisar. Después que te lo revise, si todo está bien, te conviertes en empaquetador. Hay sponsors del otro lado del mundo, hay muchos. Aquí en Brasil está Douglas Landgraf de Red Hat, y hay dos proven packagers que son Philippe Rosep y ¿dónde? Él. Hola, Philippe. No lo conocía hasta hoy. Solo lo conozco por IRC. De Latinoamérica yo soy sponsor y proven packager. Eso quiere decir que cualquiera de nosotros podemos ayudarlos a ustedes para entrar como empaquetadores en Fedora. Lo importante es que estén en IRC, ¿cómo se dice numeral acá? ¿Numeral? Canal. No, ok. Fedora-Latam. Allí los vamos a ayudar con todas sus preguntas. Bien, si quieren, al final pueden dejar su correo, los que estén interesados en empaquetar, y nosotros mandamos toda la documentação possível, ok? Pessoal, com certeza essas dúvidas, assim, entende mais como traduzir como contribuir com tradução e empacotamento. Depois a gente vai estar no stand da Red Hat, no Fedora, então lá é o lugar perfeito para ter essas dúvidas, porque a gente está entrando no tempo do outro palestrante aqui. Então só para terminar. Bueno, para ir terminando, los invito a la charla que se va a dar hoy a las 3 de la tarde, virtualización con Fedora, y ahí me van a ver y ahí sí me van a conocer mejor. Espero que hayan disfrutado la charla. Estamos en el stand de Red Hat y en el otro stand de Fedora también, así que ahí pueden ir y visitar, y si tienen más dudas las podemos concretar ahí. Que tengan un buen día y disfruten del evento. Então, 3 da tarde, virtualização com Fedora. E a mensagem final que eu dou para vocês é: se identificam com a ideia do projeto Fedora, mas não concordam com alguma coisa de como tem sido implementado, é uma comunidade de hackers. Então, juntem-se a nós e bora mudar para fazer um sistema operacional livre melhor. Obrigado.